O Zoro já consegue cortar diamante, e eu vou te provar. Mas a pergunta mais importante é: será que o Mihawk consegue? Porque a resposta é surpreendente e aponta para uma área onde o Zoro pode já ter superado o maior espadachim do mundo. Só que antes, tem uma coisa sobre essa história que quase todo fã de One Piece lembra errado. E é daí que tudo começa. No final do capítulo 193, o Zoro declarou que não conseguia cortar aço. Porém, ele decidiu que aprenderia da maneira difícil, derrotando Das Bones, também conhecido como Mr. 1, o que, claro, ele faz. À beira da morte, o cérebro do Zoro faz alguns cliques, e ele descobre o sopro de todas as coisas, o que finalmente lhe permite cortar o corpo de aço do Mr. 1. E é aqui que entra o efeito Mandela. Para quem não sabe, é o fenômeno pelo qual grandes grupos de pessoas compartilham memórias falsas sobre determinado evento. E é exatamente isso que acontece na comunidade de One Piece. Muita gente vai jurar que foi o Zoro quem disse que, em seguida, ele ia descobrir como cortar diamante. E é por isso que o conceito desse subenredo sobre materiais existe. No passado, houve até teorias de que o Diamond Jozu seria morto pelos piratas do Barba Negra, e que Shiryu comeria sua fruta do diabo, o que significava que na proposta de batalha final do Zoro em Laugh Tale, para tornar o Luffy o rei dos piratas, ele precisaria finalmente cortar diamante e completar esse subenredo. E o interessante sobre essa teoria muito antiga, estamos falando de antes do time Skip, é que ela estava meio certa. Os piratas do Barba Negra de fato mataram alguém, e o Shiryu de fato pegou aquela fruta, mas foi a do Absalom. E agora o Shiryu está mais bem posicionado para lutar contra o Sanji do que contra o Zoro. Mas voltando ao ponto principal, o final da luta contra Das Bones tende a ser lembrado de forma errada. Quando o Zoro cortou o aço, Das Bones ficou admirado com esse homem magnífico. E foi, na verdade, ele quem perguntou se a próxima coisa que o Zoro ia cortar seria diamante. E muito importante aqui, o Zoro responde: isso seria um desperdício. Então, atualmente não existe nenhuma parte do Zoro que esteja ativamente buscando cortar diamante. Na verdade, todo o foco dele em materiais foi abandonado. Era disso que essa luta se tratava. Antes do seu momento de iluminação contra o Mr. 1, as crenças do Zoro eram simplesmente que ele precisava se tornar mais fisicamente poderoso para cortar substâncias mais fortes. Mas o que essa luta ensinou ao Zoro é que o que ele precisava não era mais poder, era mais compreensão. O Zoro então aprendeu como cortar o nada e, portanto, como cortar qualquer coisa. O Zoro que vemos no capítulo 196 é um homem completamente diferente do cara que vimos no final do 193. E eu vou simplesmente dizer isso. Não é um pensamento novo. As pessoas propõem isso há muito tempo. É inteiramente possível que o Zoro já tenha a capacidade de cortar diamante. Tudo o que ele precisa é entender o sopro do material. E ele simplesmente não se deparou com a necessidade de realizar esse feito. Pé sendo outra coisa que o Zoro precisou cortar em Little Garden. Não precisa de muito sopro para entender como cortar aqueles. Mas esse assunto do diamante leva a outro mal-entendido muito comum, que é o breve conflito entre o Mihawk e o Diamond Jozu em Marineford. Foi um momento incrível. O Jozu conseguiu bloquear o golpe do Mihawk, o que dá a muitos fãs a impressão de que nem mesmo o Sr. Mihawk consegue cortar diamante. Mas o que está faltando aqui é que o Mihawk não estava realmente tentando cortar o Jozu. Seu ataque era direcionado ao Barba Branca. O Mihawk queria saber o quão distante ele estava do homem mais forte do mundo. E foi o Jozu quem rudemente negou essa oportunidade a ele. E isso é crucial, porque cortar aço e, presumivelmente, diamante precisa ser feito intencionalmente. O Zoro até tem uma técnica especial projetada exatamente para isso, que é o Shishi Sonson, ou Canção do Leão. Então eu não acho que aquele momento possa ser usado para julgar o Mihawk, especialmente porque mais tarde até mesmo o Das Bones consegue bloquear um dos ataques do Mihawk que era direcionado ao Luffy. Mas então o Mihawk percebe quem ele é e imediatamente corta o Das Bones com a intenção de cortar aço. Então eu acredito que se o Mihawk soubesse que aquele ataque ia colidir com um homem de diamante, as coisas teriam sido bem piores para o Jozu. Mas com tudo isso dito, essa ideia pode voltar à tona. Não sei sobre diamante especificamente, mas em One Piece o Kairosek tem sido consistentemente comparado ao diamante em termos de dureza, e eu consigo ver um potencial enorme para o Zoro no futuro precisar cortar Kairosek. E quando e se ele fizer isso, vai ser um grande acontecimento. Vocês acham que o Zoro lê livros? Como fã e espectador de reatores de One Piece, o que eu sempre ouço é que o Zoro é poético. O Zoro sempre tem esse momento em que ele precisa dizer algo profundo antes de derrotar seu oponente. E sim, vocês devem ter notado que o Zoro se torna um poeta progressivamente mais profundo quanto mais perto ele está de cortar alguém ou algo. E isso é por uma boa razão.
A classe tradicional dos samurais japoneses praticava a poesia como um mecanismo para auxiliar suas habilidades em batalha. Acreditava-se que a poesia podia acalmar suas mentes, com grande parte dessa poesia envolvendo o tema da morte. Os samurais contemplavam e escreviam sobre suas mortes, assim como as mortes daqueles que abateriam no campo de batalha. Pensem nisso como fazer repetições mentais para fortalecer o músculo projetado para combater o medo e a incerteza. Porque em batalha contra outros samurais, a ideia é que o primeiro a perder, mesmo que ligeiramente, sua vantagem mental será o primeiro a colidir com o fio da lâmina do oponente. É uma tradição que eu amo que foi incorporada ao Zoro, embora ele seja mais um poeta de improviso. Os samurais japoneses clássicos pré-preparavam seus poemas de morte antes de ir para a batalha, mas o Zoro faz suas repetições mentais em batalha. E quando ele se depara com um oponente ou tarefa de aparência particularmente impossível, o Zoro visualiza seu sucesso com um poema improvisado, significando a perda de estrutura e decadência. E a implicação aqui é que o Zoro está falando do ego do mundo mortal, o mundo que decai, em oposição ao mundo espiritual, que permanece eterno. Essa citação é o Zoro lembrando a si mesmo que ele vive no reino mortal. E qualquer coisa que viva nesse reino junto com ele pode ser cortada, independentemente do seu ego. Você acha que é um trem? Agora você é pedaços de trem. Embora esse ego às vezes também coloque o Zoro em muita encrenca. Houve muitos casos em que ele poderia muito bem usar seu próprio lembrete. Eu adoraria ver aquele cara da ferrugem tentar enferrujar a lâmina do Zoro de novo. É aqui que o ego do Zoro foi lembrado de sua própria mortalidade. E aquele cara da ferrugem tem um nome: Shu. Ele só fez uma aparição canônica na série e são 2 painéis. Nós nem vemos como ou se o Zoro eventualmente o derrota no mangá. Simplesmente cortamos para o Zoro em outro lugar depois. Mas esses 2 painéis são tudo que o Zoro realmente precisou. É meio como a Kuina caindo daquelas escadas de novo. Um evento tão trágico surgindo de um personagem tão mundano, no caso da agora destruída Yubashiri. Embora eu acredite que, no anime, o Zoro pega uma espada aleatória e tem outra tentativa, muito mais mal animada, contra o Shu. E no final, o Shu é, na verdade, derrotado pelo Usopp. Mas o Shu também aparece em One Piece Film Z. Nós até vemos uma versão mais jovem dele que o Oda fez para o Color Spread dos marinheiros. E ele também faz parte da Buster Call na Ilha Delta em One Piece Stampede. Não que isso signifique alguma coisa, porque todo outro marinheiro que já apareceu na série até aquele ponto também estava lá. Luffy contra Zoro em Whiskey Peak é uma representação engraçada pra caramba de uma briga séria entre irmãos e não é nada fora de personagem. Certo, então isso é uma questão um pouco controversa e se destaca como um evento muito único e estranho na história de One Piece. É quando o Luffy acordou e descobriu o Zoro cortando todos os agentes da Baroque Works que planejavam cobrar a recompensa do Luffy, e passou a declarar que ia matar o Zoro como resultado. E é realmente essa última parte que não cai bem com muitas pessoas, incluindo eu. Em defesa do Luffy, ele é consistentemente ferozmente leal àqueles que o alimentam. Esse homem derrubou reinos em troca de uma boa refeição. E na mente do Luffy, inimigos não são capazes de compartilhar sua comida, o que é algo que eu acredito que ele realmente diz durante essa luta. Então, a lógica do Luffy aqui é até coerente, faz bastante sentido para a mente dele. E então, o Zoro simplesmente responde: bom, o que nunca é uma boa defesa para nada. O que acontece é comunicação forçadamente errada. O Zoro não diz ao Luffy o motivo quando tem a oportunidade. E depois, o Luffy simplesmente se recusa a ouvir a razão do Zoro. Então, ao invés de ser fora de personagem, eu acho que é uma daquelas situações que simplesmente precisava de uma escrita mais forte de um Oda mais jovem. O Zoro pergunta se o Luffy estava realmente tentando matá-lo. E o Luffy responde: isso mesmo, morre. O que vai contra o personagem dele em tantos níveis diferentes. Um dos quais é que o Luffy nem mata seus inimigos. Existe um talvez aqui e ali, como o que aconteceu com o Kaido sendo socado no banho de magma. Mas o Luffy nunca antes ou depois declarou que iria tão longe a ponto de matar alguém. E que a única exceção a isso seja o Zoro, de todas as pessoas, é insano. Porque a lógica do Luffy funciona nos 2 sentidos. Sim, ele não consegue compreender inimigos dando comida a ele, portanto eles são bons, portanto algo ruim foi feito. Mas a mente do Luffy também não consegue processar o pensamento de sua tripulação traindo-o. Se conseguisse, ele nunca teria se incomodado com a Nami no Arlong Park, ou a Robin durante o Water 7, ou mesmo o Sanji na ilha Whole Cake. Em todos esses casos, o Luffy aceitou que aquelas ações de traição não eram os verdadeiros sentimentos deles, porque esse é o nível de confiança que ele tem em sua tripulação, e esse é o nível de confiança que ele não estende ao Zoro em Whiskey Peak, por razões que nunca me satisfizeram de verdade. Essa é uma das cenas que eu estou realmente curioso para ver como a segunda temporada do live action vai lidar.
porque eu não consigo imaginar que eles manteriam como está no mangá e no anime. Eu entendo o aspecto espiritual dos ataques do Zoro, mas e os aspectos animais, especialmente o gorila, de alguns dos ataques dele? O Zoro tira forte inspiração da brutalidade do reino animal, assim como o Luffy. Na verdade, parte da razão pela qual Luffy e Zoro são uma dupla tão boa é que ambos lutam mais ou menos instintivamente, o que os leva a serem inspirados pelas habilidades de sobrevivência de animais ao redor do planeta. Embora Luffy e Zoro tendam a favorecer animais diferentes, com alguns cruzamentos divertidos, como o já mencionado gorila para o Zoro, do qual o Luffy obviamente tira inspiração com as técnicas Kong. Porém, a maioria da tripulação prefere uma abordagem diferente. O Sanji, por exemplo, tendo sido meticulosamente treinado como chefe, tem um estilo de luta que imita a arte da culinária, favorecendo precisão e intenção. E o mesmo pode ser dito do Brook, cujo estilo de luta é baseado na disciplina da música. Todos os chapéus de palha têm uma semelhança animal estabelecida pelo Oda. No caso do Zoro, essa semelhança é o tigre, que é refletida através de seus múltiplos ataques baseados em tigre. Embora ele também tenha sido retratado como um tubarão em mais de uma ocasião, e ele frequentemente adota várias outras criaturas predatórias. Me parece que a natureza de exatamente qual animal o Zoro escolhe imitar muda dependendo de seu ambiente. Se você encontrar o Zoro em terra, cara, você acabou de entrar no território de um tigre. Porém, se você encontrasse o Zoro no mar, então você é infeliz o suficiente para ter acabado de se oferecer a um tubarão faminto. E se você tiver a sorte horrenda de encontrar o Zoro no ar, então você vai precisar lidar com um dragão temível. E não é só sobre espadas. E sabem de uma coisa? Um dos meus ataques animais favoritos do Zoro, na verdade, vem de uma fonte não canônica, que é o capítulo 18 do mangá spin-off One Piece Party, onde o Zoro desenvolve uma técnica chamada Humandrill Voador. Obviamente tirando inspiração dos Humandrills na ilha Kuraigana. Mas o ataque em si também é muito legal, porque o Zoro se transforma em uma broca de verdade para atravessar um monte de caras que estavam rindo dele porque ele estava conversando com macacos. E One Piece Party expande bastante o treinamento do Zoro sob o Mihawk de maneiras hilárias e definitivamente não canônicas. Como quando o Zoro e os Humandrills se juntam para invadir a adega do Mihawk e passam a noite toda bebendo, mas no dia seguinte, os Humandrills colocam toda a culpa no Zoro e ele é punido por isso. E também há uma nota muito fascinante para os seguidores da ideia do Fraudhawk. A vasta maioria do treinamento que o Mihawk faz o Zoro fazer é repintar sua parede repetidamente, que é uma referência a Karate Kid. Mas em One Piece Party nós constantemente recebemos close-ups de latas de tinta. O Mihawk parece ter muita tinta por aí na ilha Kuraigana por algum motivo, o que combina muito bem com o headcanon absurdo dos fãs de que o Mihawk é uma fraude, e a única coisa que ele conseguiu aperfeiçoar é a arte de pintar sua lâmina de preto. Mas voltando aos animais, isso se conecta mais à evolução do Zoro, porque as referências animais ainda aparecem após o time Skip, mas foram significativamente reduzidas. E quando aparecem, é principalmente por causa de versões atualizadas de técnicas mais antigas. Após o time Skip, o Zoro tem sido muito mais focado em seres de outros reinos. Há um foco muito maior em demônios, no conceito do inferno e na transcendência geral do plano mortal, cujo ego ele estava julgando antes do time Skip. E provavelmente é por isso que muita coisa dos animais ficou para trás. O progresso do Zoro o levou além do que o reino animal é capaz de sustentá-lo. Eu me pergunto se é importante ter um rei como segundo em comando. Roger tinha o Rei das Trevas. Rox tentou conseguir o Haroldo. Kaido tem o King. E até o Zoro tem hack do Conquistador e temática em torno do Rei do Inferno. Não apenas isso, mas o Zoro vai se tornar o maior espadachim do mundo. Não é um título oficial de rei, mas essa é uma tendência genuinamente fascinante. E alguém que eu também colocaria nessa mistura, talvez surpreendentemente, é o Imu. Porque sim, todas essas figuras do topo parecem ter conseguido ou querido recrutar um rei como segundo em comando. Mas o que o Imu conseguiu foi recrutar 18 reis separados para servir diretamente sob ele. Se descontarmos o clã Nefertari, claro. E eu realmente acho que existe algo na ideia de diferentes níveis de conquistadores. E que para realmente se impulsionar ao topo absoluto, você precisa ser capaz de conquistar outros conquistadores. Porque o que Rox provou é que você não pode simplesmente alcançar seus grandes objetivos sozinho. Não existe quantidade de poder físico que possa te levar até o fim. É por isso que Rox precisava de seu próprio rei ao lado dele. Ele precisava do melhor amigão Haroldo para apoiá-lo. E essa é uma grande parte de por que Roger conseguiu ter sucesso em se tornar o rei dos piratas. Porque ele tinha seu melhor amigo e rei das trevas, Rayleigh, apoiando-o 100% do caminho.
O que também é a dedicação que King tinha a Kaido. Nós não sabemos se o King em si era algo especial em sua vida neste momento, mas o título é simbólico o suficiente. E há algo que vale notar. Ambas as asas do Luffy são reis à sua própria maneira. Zoro com sua ambição de agora se tornar o rei do inferno, e Sanji que nasceu em uma família real, mas que está determinado a seguir o ofício de rei da culinária. E então o Luffy, diferente de muitas figuras do passado, não tem apenas um rei ao seu lado. Ele tem 2 reis o impulsionando em direção ao destino, ao reino dos piratas, a tudo que vier além disso, o que eventualmente resultará no amanhecer do